Hoje vamos conhecer o rito sacramental dentro da Santa Missa, então fique aí que já vamos começar. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Só lembrando que se você não é inscrito em nosso canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever e ativar as notificações, tá joia? E se você perdeu algum programa antigo do Nossa Igreja Católica, é só acessar o canal e lá tem a playlist Nossa Igreja Católica, que você pode acessar todos os programas anteriores, desde o primeiro até hoje, tá joia? Você pode acompanhar também o canal dentro do Facebook Rosa Mística Pinhal, é só curtir a página lá que você já fica por dentro de todas as novidades. E se você tem alguma dúvida, sugestão para o nosso programa, você pode mandar para nós pelo 3651 3046. Esse é o WhatsApp aqui da paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Nós estamos continuando aqui dentro do programa Nossa Igreja Católica uma série de programas sobre a Santa Missa. Nós estamos explicando parte por parte e já explicamos sobre os ritos iniciais e no programa anterior nós falamos um pouco sobre o rito da palavra. Nós começamos hoje o rito sacramental. Só que o rito sacramental seria um pouco extenso para nós falarmos tudo em um programa só, né? Porque o rito sacramental ele tem 3 subdivisões dentro dele, né? Então, cada subdivisão aí seria um pouco extenso para nós estarmos falando. Então, nós vamos dividi-lo em mais programas, né? Para ficar mais cômodo da gente poder falar melhor sobre a Santa Missa e também explicar um pouco mais pausadamente sobre cada parte, né? O rito sacramental ele é dividido em 3 itens, tá? Que seria a apresentação das oferendas, a oração eucarística e o rito da comunhão, tá? São 3 subdivisões e dentro dessas subdivisões tem outras divisões dos momentos que acontecem dentro do rito sacramental. Então é um pouco extenso para a gente falar tudo em um programa só, tá joia? Vamos falar hoje então sobre a apresentação das oferendas. Depois que o leitor ele termina a oração da comunidade, ele encerra ali o rito da palavra, né? E com o canto do ofertório nós começamos a apresentação das oferendas. O que seria a apresentação das oferendas, né? Também chamado de ofertório? Nós apresentamos a Deus os dons, não é? Para que haja a apresentação das oferendas e para que haja a consagração eucarística, é necessário que seja apresentado o pão e o vinho. E tem um simbolismo, um significado muito importante para nós, o pão e o vinho. Para começo de conversa, né, o pão e o vinho, claro, são os elementos que Jesus utilizou na última ceia. Mas também representa para nós hoje o nosso trabalho, representa para nós o nosso serviço que nós oferecemos para Deus e até mesmo a nossa vida apresentada diante do altar. O ofertório serve para esse momento, que nós apresentemos também a Deus não só os nossos dons, mas que apresentemos também a Ele o seu próprio Filho crucificado, morto e ressuscitado como oferenda perfeita para a nossa salvação. Vale lembrar aqui que a Santa Missa não é um sacrifício renovado, tá joia? É uma autenticação do sacrifício maior de Jesus na cruz por nós, que nós vivenciamos nos dias de hoje, tá? Como eu já disse lá no começo, a Santa Missa é um sacrifício incruento, porque não há mais crueldade. A crueldade maior já ocorreu quando crucificaram a Jesus, né? Então hoje nós renovamos esse sacrifício maior na cruz, apresentando ali o pão e o vinho. Bom, o ofertório tem 7 subdivisões, tá? E nós começamos ali pela preparação do altar.
O que seria a preparação do altar? Nós aqui na Matriz temos uma referência quando nós podemos refletir um pouco sobre isso, porque seria o momento que o Monsenhor retira o microfone do centro do altar, né? Pega o missal romano com a estante, coloca um pouco mais ao lado e deixa aqui o meio livre para que receba as oferendas. E com o altar preparado, então, ocorre a procissão das oferendas, que pode ser feita do fim da igreja para o altar ou da credência para o altar. Para quem não sabe o que é credência, credência é a pequena mesa que tem do lado do altar ali, onde estão os objetos litúrgicos, né? Os vasos sagrados, tudo aquilo que será utilizado pelo padre na missa, não é? Ali pode ficar o missal, antes do padre utilizá-lo na oração eucarística, pode ficar o lavabo, né? Tudo aquilo que será utilizado fica ali na credência, tá? E a procissão das oferendas, né? Como o próprio significado de procissão realmente quer dizer, nós levamos solenemente os nossos dons para serem apresentados a Deus. E depois da procissão das oferendas, ocorre a apresentação das oferendas, não é? Essa apresentação, de um modo geral, é pouco conhecido do povo, porque em 100% das missas, né, vamos assim dizer, tem o canto do ofertório nesse momento. Mas ali o padre faz uma linda oração apresentando os dons. Bom, e a apresentação das oferendas ocorre junto com os vasos sagrados. Muita gente não conhece os vasos sagrados, não é? Esse aqui é um cálice e essa é a patena, não é? Esse objeto metálico aqui. A patena é depositado a hóstia, que será consagrada pelo padre, e este é o cálice, né, onde será consagrado o vinho. Então, o cálice e a patena fazem parte do ofertório e são chamados de vasos sagrados. Nós temos também um outro objeto, um outro vaso sagrado chamado de âmbula, tá? A âmbula é esse objeto com tampa, onde é depositada as partículas que serão consagradas na missa e serão distribuídas para o povo na hora da comunhão, tá joia? A âmbula também pode já conter partículas consagradas para serem depositadas no sacrário, só que nesse caso a âmbula ela é revestida com um véu, tá? Para significar aqui a dignidade do que ela está contendo. Ela contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que ela é coberta com um véu e colocada dentro do sacrário. E muita gente observa esses dois objetos no altar e talvez não saibam diferenciá-los, né? Porque eles praticamente são idênticos na sua forma e o jeito que constituem, não é? Só que a diferença principal é que a âmbula, ela tem a tampa, não é? Que pode ser retirada ou não antes da consagração, mas geralmente na missa ela já vem destampada, e o cálice, obviamente, não tem tampa, não é? E então nós conseguimos enxergar também o formato desses dois objetos, que diferencia muito bem as suas funções dentro da Santa Missa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com Nossa Igreja Católica. Facanale Veículos, carros seminovos e 0 km de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento e um atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo, vem agora para Facanale Veículos. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Facanale Veículos e garanta o melhor negócio. Visque Madeiras. Tradição, qualidade e arte na confecção artesanal de produtos em madeiras.
Há mais de 50 anos no mercado, servindo o Espírito Santo do Pinhal e região. Vendas de madeiras e ferragens em geral, telhas, esquadrias de alumínio, confecção de móveis planejados e a mais alta qualidade e carinho no atendimento. Entre em contato pelo telefone 19 3651 3740 e também pelo nosso WhatsApp 19 95321 0251. Venha nos fazer uma visita. Rua Luiz Gama, número 158, Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal. Visque Madeiras, tradição e qualidade em um só lugar. Então, nos vasos sagrados são colocados, então, os objetos, pão e vinho, que serão consagrados e transformados no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E como eu disse, antes de mostrar os vasos sagrados, o cálice com a âmbula, durante o canto do ofertório é feita a apresentação das oferendas, E muita gente não sabe que durante a apresentação, quando o padre eleva a patena com a hóstia ainda e eleva o cálice com o vinho, são feitas duas orações. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que nós recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que para nós irá se transformar no corpo de Cristo. Essa oração é recitada durante a elevação da hóstia. Quando o padre faz essa oração para o povo, nós respondemos: bendito seja Deus para sempre. E quando o padre eleva o cálice com o vinho, ele reza: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que nós recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que para nós será transformado no sangue de Cristo. E nós respondemos: bendito seja Deus para sempre. Depois que o padre apresenta, ocorre o momento do lavabo, onde o padre lava ali as mãos em um sinal de purificação, para que ele possa tocar dignamente o corpo e o sangue de Cristo na hora da consagração. E uma dúvida muito recorrente, até quem vê a chamada do programa que o Monsenhor fala: por que é que o padre mistura a água com o vinho, Antes dele levar o cálice para apresentar o vinho, ele pega ali na galheta um pouco d'água e coloca dentro do vinho. Esse gesto faz parte de uma tradição judaica, Os judeus não tomavam o vinho puro, eles misturavam a água também com o vinho, talvez para tirar um pouco da força do vinho, porque o vinho no tempo de Cristo era um vinho fortíssimo. Era um vinho muito forte, muito alcoólico. Então eles misturavam a água para tirar um pouco desse álcool, e deixar ele um pouco mais brando, para poder tomar melhor. E Jesus, como judeu também que era, ele na última ceia também fez esse gesto de colocar a água no vinho, para ali atestar a tradição judaica dentro da última ceia. Mas nós, nos dias de hoje, podemos atualizar esse gesto também de uma forma espiritual. Quando nós colocamos a água no vinho, ela não se torna mais água, ela se torna vinho. O vinho significa ali a divindade de Cristo e a água significa a nossa humanidade. Então, quando nós misturamos, quando o padre mistura a água no vinho, significa que nós, humanos, estamos nos transformando também nessa divindade. O nosso ser já não é mais humano. Nós iremos receber ali o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Então nós também seremos como que divinizados por esse Deus que vem ao nosso encontro. É Deus mesmo que vem a nós, Ele se torna alimento para nós. E nós nos tornamos aquilo que nós comemos, não é verdade? Então nós nos tornamos também parte desse reino e parte de Deus quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue. E é por isso então o sentido principal do padre misturar
a água com o vinho. E durante todo esse processo do ofertório, na apresentação das oferendas, ocorre a coleta, não é? A coleta também ela tem uma certa tradição judaica, onde os judeus davam um pouco dos seus bens para os mais necessitados. E nós atualizamos isso hoje na missa para, claro, a mesma função. Nós ajudamos os mais pobres, nós mantemos as necessidades da igreja, porque a igreja não se mantém sozinha. Se eu estou falando com vocês aqui, eu estou utilizando luz, nós utilizamos água, utilizamos toda a energia. Então a igreja tem as suas necessidades. Para que ela se mantenha, nós então ofertamos aquilo que nós temos. Só lembrando também que se você não é dizimista e quer se tornar dizimista, você pode procurar aqui a Secretaria Paroquial, conversar com os secretários e também tornar-se um dizimista, ajudar a manter essa obra evangelizadora dentro aqui da matriz do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Contribua também com o seu dízimo, lembrando que o dízimo é um dos 5 mandamentos da igreja, Colaborar com o dízimo conforme o costume e as necessidades da igreja. Então, seja um dizimista. Bom, depois da coleta, depois do ofertório, depois que o padre purificou ali suas mãos, tem uma pequena oração que o padre faz para a assembleia, Aliás, ele convida a assembleia a orar. Ele diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a assembleia, só a assembleia, responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aqui cabe nós compreendermos o sentido dessa oração. Nós não estamos rezando com o Padre e nem para o Padre. Nós estamos rezando para Deus, Como o Padre nos convidou para a oração, nós dizemos que receba o Senhor por tuas mãos, pelas mãos do Padre, para que as mãos do Padre possam ser dignas de oferecer o sacrifício para Deus em nosso favor, em nosso bem e também de toda a Santa Igreja. Então, receba Deus pelas mãos do Padre este nosso sacrifício. E imediatamente após o orar, irmãos e irmãs, nós temos a oração sobre as oferendas, O Padre reza ali então, agora sim, a Deus, pedindo para que dignifique esses dons apresentados, para que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais 2 momentos dentro do rito sacramental, que seria a oração eucarística e o rito da comunhão, Só que ficarão para um próximo programa, porque é um rito muito extenso, com muitos detalhes, para nós podermos compreender melhor todo esse mistério. Então, se você está gostando, fique conosco, Acompanhe sempre o nosso programa e compartilhe com quem você quiser todas essas informações, porque quando nós falamos sobre a igreja, quando nós falamos sobre Cristo e quando nós mesmo hoje compartilhamos algum conteúdo religioso que serve para edificar o próximo, nós somos missionários, nós estamos fazendo nossa missão de cristãos. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares ou com aquela pessoa que precisa mesmo receber um pouco de catequese, que sempre é bom para todos nós. Então, eu desejo a você que fique com Deus e até o próximo programa Nossa Igreja Católica. Até lá e um forte abraço.